Fala, fiel torcida. Tô ganhando alguns seguidores, os vídeos até foram melhores comentados, tal. E aí vamos analisar as coisas que aconteceram e que podem acontecer com o nosso Corimbas nos próximos dias. Certo? Primeira notícia que eu tenho aqui que me passaram é que o Corinthians acertou com um meia. E a notícia é que esse meia não é o tal do Garro que joga no Tajeres, é um outro jogador. Qual o lado bom disso? Pode ser o Roshazer, de repente? Qual o lado ruim disso? Estão ligando o nome do Pedrinho, alegria, ousadia e anemia de volta. Aí lá vai o Corinthians repatriar os jogadores novamente. Então a gente fica entre o cruz e a espada, imagina, é o Pedrinho. E olha que o Pedrinho não é meio armador, nunca foi, né? Caramba, eu tô tentando não deixar o meu pescoço aqui. Tem um tique. Então a notícia é que tem um meio acertado. Não é o Garro. O Garro, talvez o Corinthians ainda está negociando. Pode ser que saia alguma coisa aí, mas isso que não é ele. Se fosse o Roshazer, maravilhoso. Se for o Pedrinho, nem meia é, né? Se o Pedrinho fosse bem barato para compor o elenco e tal, mas não é barato, tá 2 anos na reserva do Atlético. Não é uma boa, não. Não é uma boa. Agora vamos falar sobre outros nomes. O Corinthians já tinha fechado com o Hugo do Goiás, acho que eu não comentei no último vídeo. O Raniel, meia do Cuiabá, também tá certo. Eu fui ano passado ver o Corinthians Avaí, que o traidor fez 3 gols. E o Raniel era o meia do Avaí, era o volante do Avaí. Eu gostei da saída de bola, um jogador assim que não tem medo. Ela fala, mas tomou 3-0. O placar não foi tão condizente com o que o jogo foi. E o Ranieri jogou muito bem, né? O que me chamou a atenção esse jogador, que eu não sabia o nome, obviamente, eu só vi pelo número. Depois eu fui ver quem era esse cara. Aí ele acabou indo pro Cuiabá esse ano e agora ele tá certo com o Corinthians. Esse já está certo. Outro jogador certo é o Adriano, que jogou pelo Novo Horizontino. Aí lá vem a Nil Fiel, ai Adriano, coisa contratando o jogador do Novo Horizontino, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, fecha esse clube. Meu irmão, o Corinthians trouxe Ralf do Barueri, né, a gente estava virando o ano do nosso centenário, trazendo o Ralf do Barueri, né, do Castan do Barueri, o quase aposentado Tcheco, o quase aposentado Roberto Carlos, que esse sim veio como estrela, mas já estava também bem no fim de carreira. E o Danilo repatriado lá, que nenhum corintiano gostava dele. Nenhum. Hoje é um dos maiores ídolos da nossa história. Mas nenhum corintiano gostava dele. Entendeu? 2010 não ganhou nada, mas foi o início da era mais vitoriosa da história do clube. E alguns jogadores aí citados viraram ídolos eternos. O Paulinho, que estava no Bragantino, joga o Paulista pelo Bragantino e vem também. O Bruno César joga o Paulista pelo Santo André e vem também. Né, Paulinho vira ídolo eterno e o Bruno César não virou porque saiu cedo, mas jogou muita bola no Corinthians. Então, antes de julgar e de chamar de ruim o jogador Novo Horizontino, tá? Que fez uma baita campanha na Série B, não subiu por causa por um ponto. Vamos esperar o cara jogar pelo menos. Só que ele não vem como para ser titular, porque o zagueiro titular também está acertado. Félix Torres, jogador do Santos Laguna do México, jogador da seleção do Equador. Se você quer saber mais ou menos quem que é, você digita lá no YouTube Brasil e Equador eliminatórias. Acho que o último jogo Brasil e Equador na eliminatórias foi 1-1, um jogo lá no Equador, gol do Brasil ainda foi o Casemiro que fez. E aí o Félix vai lá até a área e cabeceia e empata o jogo. Então é um jogador que tem uma impulsão, lembra um pouco, uns falam que lembra um pouco o IR Mina, que jogou no Palmeiras, talvez o Gil um pouco mais novo, né? O Gil com 10 anos a menos de idade, né? Um jogador que vai para a área, tem uma boa impulsão, um jogador forte fisicamente.
O Gil de 10 anos atrás, o Gil de 2013, que o Corinthians trouxe, que jogou pra cacete naquele ano. Talvez pode ser o acerto do Corinthians, né? O Gil de 2023 não, mas agora o Gil de 2013, esse jogou pra cacete. Por isso que ficou tantos anos. Foi campeão, foi titular, jogou muita bola. Botou o Chicão no banco. Então, esse é um jogador de alto nível, tá, gente? Um jogador de alto nível, né? Só pra você ter ideia, por exemplo, o companheiro de zaga dele na seleção do Equador, o Arboleda, é ídolo no São Paulo. Então, ele é um jogador bacana. 2 laterais negociam. Tem gente dizendo que já está fechado. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que o Corinthians ainda negocia com esses jogadores. Um mais fácil de fechar, o outro tem questões financeiras e tem uma concorrência no mercado. Para a esquerda, o Diego Palacios. Esse jogador dia 31 está livre, então o Corinthians não vai anunciá-lo antes, mesmo se já tiver contratado. Porque o contrato dele só termina no dia 31, então existem questões éticas e burocráticas que você não pode anunciar um jogador antes com o contrato em vigência. Porque senão o clube atual dele, que acho que é o Los Angeles, pode até acionar o Corinthians e pedir uma indenização. Então, se ele já está acertado, já assinou alguma coisa com o Corinthians, só será colocado... Aí, teve uma invasão de um vira-lata. Só será colocado que ele está aqui, que no dia 1º de janeiro, ou dia 2, né, quando o Augusto disse que ele vai tomar posse e vai assumir. Esse dia eu passo também a titular da seleção do Equador, também jogou a Copa do Mundo, tá? É um jogador que parece interessante, entendeu? Esse empolga um pouco menos pelos números, mas talvez aí supra o que a gente precisa, porque o Hugo já está acertado, então o Corinthians já teria 2 jogadores para essa posição. Na direita, o nome é o do Leonardo Godoy, do Estudiantes. Quem assistiu os 2 jogos com os Estudiantes pela Sul-Americana viu que esse cara é embaçado. Você entendeu? Esse cara apoia o tempo inteiro, né? Toda hora que o Estudiantes pegava a bola, esse cara tava passando. Toda hora. Você entendeu? Então é um lateral muito ofensivo. Muito ofensivo. Tanto que acho que ele tem 11 ou 12 assistências só no Campeonato Argentino. Uma coisa assim. Não sei como ele é na bola parada também, porque acho que não chegou a ter. Mas é um jogador... né? Tô falando igual o Zé Arruela. Mas é um jogador muito interessante. O Atlético Paranaense, parece que até o Botafogo também estão consultando ele. Mas a preferência do jogador e parece que a preferência financeira também dos Estudiantes é com o Corinthians. Numa dessas negociações aí, pode entrar o Rojas, que não se adaptou ao futebol brasileiro e pode voltar à Argentina, tá? Isso também está colocando. Não sei se na do Godoy, não sei se numa possível contratação do Rohraiser, nessa do Garro, o Rojas pode ser colocado em uma dessas negociações. Por 2 motivos. Primeiro, por ele não ter conseguido performar com a camisa do Corinthians, e porque o Corinthians está contratando muitos jogadores estrangeiros, é necessário abrir vaga para novos estrangeiros. Então há uma informação também de que o Fausto Vera está indo para o Flamengo. Essa informação também está pipocando. Não sei se já está fechado tal, mas de que o Flamengo quer o Fausto Vera. Mas aí não tem nada a ver com o Gabigol, tá? Que é um jogador que agrada muito o Flamengo, tá? E pro Corinthians é interessante, se o Corinthians conseguir compor uma negociação também com o Fausto Vera, que é justamente se tira 2 estrangeiros do elenco. A gente já tirou também o Cantillo, já tirou o Rafael Ramos, lá, lateral. Então o Corinthians abriria espaço, porque o Corinthians só pode jogar com 5 estrangeiros no time titular e 7 relacionados. Então ficaria com essa saída, se o Corinthians saiu o Rojas, se saiu o Fausto Vera, com os que já saiu, ficaria só o Romero. Se eu tô ficando maluco, só o Romero dos que já vestiram a camisa do Corinthians ficaria como estrangeiro. Aí tá chegando o Félix, pode estar chegando o Palacios, pode estar chegando o Godoy, já são mais 3. E aí se chega mais um meia,
aí já fecha a cota do time titular, entendeu? Então tem que se preocupar com isso, porque apesar de o Romero ele já tem 10 anos de futebol brasileiro. Teve uma saída e voltou, talvez pelo fato da carteira dele ter o visto de trabalho de 10 anos, né, porque ele chegou no Brasil em 2014, talvez o Corinthians consiga transformar o Romero ou naturalizar o Romero brasileiro para que o nome dele ele não seja mais um jogador estrangeiro dentro do clube. Não para jogar pela seleção brasileira, porque ele já atua pela seleção paraguaia, tá? Seria apenas como os clubes da Europa fazem. Seria um jogador que deixaria de ser um extracomunitário. Então o Romero teria um documento, um passaporte brasileiro, e seria colocado como se fosse brasileiro e não contaria. Aí poderia jogar o Romero e mais 5. Você entendeu? Para isso, eu não sei se as regras são igual na Europa. Na Europa você tem que ter descendência, ascendência ou trabalhar 2 anos no país que você quer se naturalizar. Aqui no Brasil eu não sei quais são essas regras. Tá? Eu nem lembro de times fazendo isso. Então eu não sei se isso é possível, tá? É só uma dica. Na Europa fazem muito isso. Se o Romero já vai completar 10 anos de futebol brasileiro, obviamente não consecutivos, ele, se isso for possível, a legislação permitir, o Corinthians pode dar entrada aí de repente em documentos para o Romero se tornar brasileiro e abrir uma vaga. Aí o Corinthians poderia usufruir de mais 5 jogadores, certo? Eu falei o Reiser e o Garro, falei, né? O Reiser, o Corinthians fez uma proposta, só isso. Não tenho informação do que aconteceu depois disso. Mas o negócio com o Benfica parece que esfriou, porque se ele tivesse certo com o Benfica, ele já estava com a mala pronta, já estava viajando para Portugal nesse momento. Então talvez isso seja um bom sinal de que talvez ele não vá para o Benfica. Aí o Corinthians pode pintar como uma possível opção. Mas eu não tenho a informação de que se a proposta foi aceita, se ela foi recusada, não tenho essa informação, tá? O Garro, que é o jogador do Tadieres, que é um dos melhores meias aí do futebol argentino, também é um jogador que agrada o Corinthians, mas também não é tão barato, né? Então tem uma negociação, um monte de coisa envolvida, então não vai ser uma coisa simples trazer um cara desse. Então, o que estão especulando é que é início de conversa. Talvez se o Corinthians fecha com o Reiser aí, de repente nem vai mais atrás do Galo, não sei. Ou vai atrás dos dois, não sei. Eu lembro que o Corinthians negociava com o Renato Augusto em 21 e aí anunciou o Juliano. Aí quando anunciou o Juliano, então a gente falou, pô, então já era o Renato. Aí falaram, não, uma negociação nada a ver com a outra e vieram os dois. Então não sei mesmo. A história do Agora eu vou contar as 2 últimas histórias aqui que eu tenho e depois eu vou dar uma opinião sobre tudo isso. Caso do Flamengo com o Fausto Vera, realmente o Flamengo quer o Fausto Vera. Tá? Como ele vai ser composto, isso eu não sei. Tá? Um jogador que é de agrado do Corinthians para vir na troca é o Thiago Maia. Mas o Thiago Maia ele tem uma idade um pouco mais avançada que o Fausto Vera, ele tem um valor de mercado menor do que o Fausto Vera, o Corinthians está tentando um outro jogador, além do Thiago Maia. O Mateuzinho não empolgou tanto, entendeu? Não empolgou tanto. Tem o Alan, outro meia, que o atacante o Flamengo pagou caro e ele praticamente não entrou em campo. Outros falam também do Vitor Hugo, se eu não me engano, que é um outro jogador de meio que o Flamengo veio da base do Flamengo, pode de repente vir por empréstimo. Outros falaram talvez no Pablo, o zagueiro, que foi campeão aqui. Então eu não sei quem será. Mas parece que o Corinthians não quer um pau a pau Fausto Vera e Thiago Maia. O Corinthians quer uma compensação, tá? Porque o Fausto Vera é mais novo, então o valor de mercado maior, não jogou na Europa. Então a chance do Flamengo fazer dinheiro com o Fausto Vera é muito maior do que o Corinthians fazer dinheiro com o Thiago Maia. Se for pau a pau um pelo outro, não sai essa negociação.
Então aí o Flamengo vai ter que ver. E o caso do Gabigol, aí alguns portais disseram, eu também não acredito em algumas coisas, mas o que me passaram foi o seguinte: quando chegou no Gabigol seguinte, 3 anos de contrato, 1 milhão e 200 por mês, que é o valor, se não me engano, próximo do que o Yuri Alberto recebe. A primeira proposta dos agentes do Gabigol tinha sido 2 milhões. Então pode ser que ou eles aceitem ou cheguem a um denominador entre esses dois valores, 1,5, 1,400, não sei. Como fica o Flamengo nessa história? Há informações no Rio de Janeiro de que acabou o ciclo do Gabigol no Flamengo e que o Flamengo está pressionado contra a parede. Ou o Flamengo tenta tirar alguma coisa do jogador agora, seja em dinheiro, seja em troca de atletas, em qualquer outra coisa, ou o Gabigol permanece esse ano no Flamengo, encerra as negociações de renovação e sai de graça no final do ano que vem. Aí pode ser para o Corinthians ou para qualquer outro clube. Entendeu? E aí o Flamengo perde todo o investimento que fez no jogador e ainda vai ter que pagar mais 1 ano de contrato de salário, que não é barato para o jogador. Então, ou seja, você coloca aí, o Gabigol deve ganhar 1 milhão, acho que é 1 milhão, deve ser 1 milhão e 200, acho que é o que ele ganha no Flamengo, se eu não me engano. Se você colocar 1 milhão e 200 vezes 13, dá 12 milhões, mais 3,5, né? Seriam 15 milhões de reais que o Flamengo praticamente jogaria no lixo no ano de 2024, tendo um jogador descontente que não quer mais vestir a camisa do clube ali, provavelmente vai ser reserva. Se o Flamengo aceita uma proposta que seja, e pode ser até mesmo uma proposta de, por exemplo, que o Flamengo continue com parte dos direitos econômicos do jogador, caso o jogador seja vendido para o mundo árabe de repente, alguma coisa nesse tipo, seria mais lucrativo para o Flamengo. O Flamengo economizaria esses 15 milhões que ele ainda tem que pagar para o Gabigol até o fim do contrato dele. Você economiza 15 milhões, ganha alguma coisa, seja um jogador ou seja um valor em dinheiro, mas não vai ser 30 milhões, não vai ser nada disso. Um valor em dinheiro, economiza 15 milhões e pode, de repente, no contrato do Gabigol com o Corinthians, o Flamengo continuar dono de uns 30% dele. E caso, de repente, como eu falei, é difícil que o Gabigol vá para a Europa, mas pela idade dele, se ele arrebenta no Corinthians, pode vir um clube árabe levar. Aí o clube árabe vem, faz uma proposta de 20 milhões de euros e leva o Gabigol, 30% seria do Flamengo. Então, ou seja, o Flamengo já teria um lucro numa transação futura, né, visando de repente o mundo árabe, não a Europa, porque ele não foi bem lá. De repente, às vezes até a Europa, não vai saber. De repente um clube de segundo escalão, sei lá, um Aston Villa da vida, faz uma baita proposta, pode ser. Mas o Flamengo manteria, pelo menos nesses 3 anos de contrato, o Flamengo manteria uma porcentagem. Então, se ele joga 2 anos no Corinthians, arrebenta, é campeão, aí vem lá um Al Hilal, um Al não sei das quantas, e dá 20 milhões de euros pro Corinthians. O Flamengo continuar com 30% do jogador, dá... Cara, eu não, de conta de cabeça eu não sou tão bom assim, mas 3, 6, 9... Peraí, de 20 milhões, 10% é 2. 2 quase seriam 6 milhões de euros que iriam pro Flamengo, né? Hoje tá, isso daí seria praticamente 30 milhões de reais. Imagina. Então, o Flamengo não é burro. O Flamengo, vou reforçar um rival. Então, existem alguns passos. O Corinthians não está na Libertadores. Então, ou seja, o principal torneio que o Flamengo quer ganhar no ano que vem, o Corinthians não é um concorrente a esse título. Nem a Libertadores e nem o Mundial de Clubes que o Flamengo vai jogar em 2025. O Corinthians não está nessas duas competições. Coisa é jogar Sul-Americana. Coisa é jogar o Campeonato Paulista, que o Flamengo não joga. Então a concorrência que o Gabigol poderia ter com o Corinthians seria numa Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, você sabe que são 38 rodadas e que um jogador ou outro, às vezes a diferença não se faz no Campeonato Brasileiro em um jogador, e sim em um elenco. Então, normalmente o Flamengo sai na frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro com Gabigol, sem Gabigol, não importa, porque o Flamengo tem um elenco mais qualificado.
Numa Copa do Brasil, aí poderia acontecer realmente o Gabigol prejudicar o Flamengo. O que o Flamengo pode fazer com relação a isso? Mais ou menos o que o Corinthians fez com o Pato. O Gabigol tem mais um ano de contrato com o Flamengo, ele assinaria com o Corinthians por 3, teria uma cláusula que durante um ano o Gabigol não poderia enfrentar o Flamengo. Só poderia enfrentar o Flamengo a partir de 2025. 2024 ele não poderia ser utilizado em jogos contra o Flamengo, a não ser que o Corinthians pague um valor pré-estipulado. Então isso poderia ser um resguardo do Flamengo para que do tempo que o Flamengo abriria a mão de contrato do jogador, o Flamengo não ter que enfrentar o jogador. Né? Teve aquele acordo de cavalheiros em 2015, o Corinthians liberou o Guerreiro um pouco mais cedo, e aí o Flamengo não colocou ele em campo, mesmo podendo colocar, não havia nada na legislação que proibiria o Flamengo de colocar, mas foi por um acordo de cavalheiros, porque o Corinthians liberou o Guerreiro algumas semanas antes do fim do contrato dele, ele já ia treinando, se adaptando no Flamengo, ele até estreou antes do jogo contra o Corinthians, aí por gratidão o Flamengo, por essa negociação, o Flamengo não colocou o Guerreiro em campo no jogo contra o Corinthians, e o Sheik também, mesma situação, no jogo eu lembro quando ele ganhou 3-0 lá no Maracanã. Então poderia sim o Flamengo falar, ó, beleza, você vai fazer um contrato de 3 anos com ele tem mais um de contrato com a gente. Esse simbólico, que seria até o fim de 24, o Gabigol não joga contra o Flamengo. Para evitar, de repente, numa Copa do Brasil, num mata-mata, ou até mesmo numa partida decisiva do Campeonato Brasileiro, de haver um prejuízo em campo para o Flamengo. Você entendeu? Então, eu não estou dizendo que isso está sendo pedido, tá? Eu só estou raciocinando. Se você raciocina comigo, você sabe. Eu estou só raciocinando o que pode acontecer, não estou dizendo que isso é condição. Agora eu vou falar o que eu acho sobre tudo isso que eu falei. Os gringos que estão vindo eu estou gostando, mas o que eu vi deles eu gostei. Achei esse Félix Torres um bom zagueiro. Vou perguntar a opinião de especialista aqui. E você, o que você acha? O que você acha desses reforços? Poderia dizer aí para a câmera o que você acha dos reforços? Se você aprova, se você desaprova, o que você diz? Nada? Você não tem nada a dizer? Silêncio. Não, tá bom. Eu gosto desses gringos, tá? Eu pesquisei um a um e são jogadores interessantes, alguns jogadores de seleção, outros revelações do futebol argentino. O Heiser a gente sabe que é um craque, né? Que é um jogador assim que é visto por muita gente. Esse Garro eu não conhecia, mas o pouco que eu vi, ele fez um bom campeonato na Argentina. Entendeu? O Raniel, eu disse, eu já vi ele em campo pessoalmente no Corinthians e Avaí. Gostei do que eu vi, tá? Falar, ele vai vir e arrebentar. Cara, de repente o cara sente o peso da camisa. Ou de repente vira o novo Ralf. A gente corre o risco do 8 ou do 80. Mas eu gostei da contratação, tá? Gostei também. O Hugo do Goiás, muito pouco, ele jogou muito pouco, não dá pra avaliar. Adriano Novo Horizontino eu não conheço. Não conheço. Mas acho que se passou pelo Mano Menezes, o Mano é o sniper. Para mercado, o Mano é muito bom em fazer isso. Então eu só vou falar algo do jogador quando eu ver ele em campo. Eu acho que o Mano Menezes, ele é um cara, ele tem um scout muito bom, ele puxa. Eu vou só passar o histórico do Mano Menezes, né? Ralf, Chicão, Leandro Castan, Paulinho. Não, o Chicão ainda estava bem, estava destacando no Figueirense. Mas o Ralf, Paulinho, Castan, Bruno César, na segunda passagem dele, o Bruno Henrique, o Romero, que foi um pedido dele. Na passagem dele pelo Inter teve o Depena, o Wanderson, o Vitão, o zagueiro, o alemão, o atacante, que não jogou bem ano passado, mas com o Mano jogou muita bola, o Pedro Henrique. Todos esses jogadores que eu estou citando, todos completamente desconhecidos. Entendeu? Que chegaram e deram conta do recado.
O Bruno Henrique foi bem no Corinthians, foi vendido para a Itália e depois virou ídolo no Palmeiras. Entendeu? Então, o Mano ele tem um bom olho para o mercado. E se ele gostou muito do Ranieri, se ele gostou muito desse zagueiro, eu vou prestar atenção, porque talvez não seja um tiro na água, não. Talvez seja um jogador que o Corinthians olhou e foi buscar. Não foi um Jonathan Cafu da vida que parecia um empresário oferecendo. Parece que nesse caso o Mano Menezes ele é muito bom para fazer isso. E não é de hoje. E não é de hoje. Ele faz isso já há bastante tempo. Entendeu? Eu lembro um lateral colombiano, o Bustos, que cruzou a bola pro Jonas fazer o gol que rebaixou o Corinthians. Mesma coisa, o Mano foi lá, snipou, trouxe o cara jogou muita bola no Grêmio, depois ele se machucou e aí não virou mais. Mas ele fez uma temporada muito boa no Grêmio até o Mano sair. Teve vários jogadores que o Mano trouxe e viraram aí símbolos, né, dos clubes em que ele dirigiu, certo? Agora, com relação Pedrinho, eu não gostaria, sinceramente eu não contrataria o Pedrinho, tá? Não contrataria. O Pedrinho não ganha pouco, eu não acho que é uma aposta mais. Se nem quando o Pedrinho era revelação aqui no Corinthians, ele nunca foi o jogador que resolveu nossos problemas. Ele sempre foi um jogador coadjuvante. Certo? Não traria. Ponto. Talvez seja uma cavada de empresário. O cara tá lá encostado no Atlético Mineiro, o Scarpa tá chegando lá, vai ficar sem espaço e estão tentando passar ele para outro lugar. Então não traria. Gabigol é aquela. 1 milhão e tantos por mês? Como que vai ser essa composição com o Flamengo? Não sei. Eu acho que o Corinthians tem centroavantes de alto nível que o Corinthians talvez sofreria menos para contratar. Tiquinho Soares. Mas alguns outros aí, talvez o Corinthians sofresse um pouco menos para contratar. Não sei se o esforço para você ter o Gabigol vale tanto a pena assim, né? Às vezes você se vê numa festa com uma morena, 3 horas no papo lá e tentando. Aí de repente você olha e fala, será que vale a pena? Será que vale tudo isso mesmo? Todo esse esforço que eu estou fazendo, com esse tempo que eu estou perdendo aqui, já poderia de repente ter arrumado outras ali. Eu estou aqui 3 horas assistindo, será que vale a pena? É uma dúvida. Claro, ele é um jogador polêmico, provocador, e o torcedor do Corinthians adora esse tipo de jogador. Então ele começa a fazer gol aqui, faz o gol no Palmeiras e provoca o Palmeiras, como ele já fez pelo Flamengo, ele vira ídolo. Então você tem o ônus e o bônus, né? Mas em compensação, ele é estrelinha, ele é birrento. Então tem que ver o pacote, se vale tudo isso que o Corinthians está tentando investir. Eu ainda acho muito difícil ele vir. Muito difícil. Eu acho muito difícil. Talvez o Flamengo nesse momento reza para um time do Catar vir e querer levar ele embora. Seria tipo o sonho do Flamengo nesse momento. Os caras dariam uma grana legal pro Flamengo, o Flamengo se livraria desse problema e não teria o cara num clube brasileiro. Então eu acho complicado, tá? Se eu fosse chutar, se tivesse uma bet aqui, alguma bet podia patrocinar o canal, pô, não custa nada, né? Eu jogaria um dinheirinho que ele não vem. Não jogaria que ele vai jogar no Corinthians, não. Na minha opinião. Tá? O Rohaiser é muito bom, mas eu acho muito difícil, porque ele não é barato. Não é um jogador barato. Não sei se o Corinthians vai ter um aporte financeiro. Já fez um grande, né, para manter o Lucas Veríssimo. Para mim é o maior reforço até agora do Corinthians. É a manutenção do Lucas Veríssimo, que é um zagueiro de nível de seleção brasileira. É o maior reforço do Corinthians. Desde que o Augusto venceu as eleições, o maior reforço do Corinthians chama-se Lucas Veríssimo. Mas eu não sei se o Corinthians teria bala na agulha. Esse é um jogador que eu gostaria muito de ver jogando no Corinthians, mas não sei se o Corinthians tem bala na agulha financeira para trazer o cara. Então, acho muito difícil também. De repente o Estudiantes gosta muito do Rojas. E aí pode pintar uma brincadeira, uma coisa assim. Thiago Maia. O Maicon parece que não fica. O Shakhtar não quer um terceiro empréstimo e está pedindo 4 milhões de euros, então o Shakhtar que vá para casa do chapéu, que
emprestado já é caro. Né? O Michael não vale. Se pedisse 500 mil, já pensaria duas vezes. O Michael ficou 2 temporadas no Corinthians e vai ser lembrado por um jogo contra o Boca Juniors que fez 2 gols. Não dá. Não dá. É um jogador mediano. Entendeu? 4 milhões de euros você compõe para tentar trazer o Rollheiser, por exemplo. Entendeu? Você vai atrás de um jogador. Eu até comparei com um jogador do Boca Juniors, um colombiano, agora esqueci o nome, titular do Boca Juniors, que o valor dele é $1,5 milhão. Então, e o jogador acho que não é até a mesma idade do Michael. Pô. Então não vale. O Thiago Maia eu gosto. Eu gosto do jogador, sempre gostei dele. Desde a época do Santos, ele foi bem na França. Eu gostei dele e ele não tá jogando no Flamengo provavelmente por espaço. Porque aquele Pulgar, curiosamente aquele Pulgar quase veio parar aqui no Corinthians, né? Acabou não vindo, tomou espaço. Esse seria um jogador interessante, mais experiente não velho, né? A gente fala de jogador experiente, fala de um jogador abaixo dos 30, mas com experiência, com casca. Eu acho que ele viria assim, comporia muito bem. Eu de falar, jogador encostado do Flamengo, não vale lembrar que um dos maiores ídolos da nossa história foi um jogador encostado do Flamengo que veio emprestado, o tal de Marcelinho Carioca, né? Vamos lembrar disso. Então, não acho ruim o Thiago Maia, não. E com relação ao Fausto Vera, eu gosto do Fausto Vera, mas o problema, como eu falei, se quando estiver realmente muito próximo de fechar com esse pacote gringo, com esse pacote de jogadores estrangeiros, o Corinthians vai precisar abrir espaço de jogadores estrangeiros na sua folha, não tem jeito. Aí, nesse caso, o Fausto Vera rodaria. Então, você trocando o Fausto Vera pelo Thiago Maia, você tira um estrangeiro e coloca um brasileiro e abre um espaço para um outro estrangeiro jogar numa outra posição. Entendeu? Aí é questão de nacionalidade mesmo. Mas se ficar com o Fausto Vera também, não der certo essa colocação, eu acho que ele vai ser útil do mesmo jeito. Tá? Então essa é só a minha opinião. Deixa a sua nos comentários, se inscreva, curta. Se você curtir, ó, quer que ela participe de mais vídeos? Se vocês curtir e compartilhar, eu participo de outros vídeos. Eu participo. Mas eu vou ter que pagar royalties pra ela. Você tem que pagar royalties pra mim. Porque minha imagem não é tão... eu não sou de ceder minha imagem gratuitamente por aí, não. Né? Então, se inscreva aí, deixa a opinião de vocês sobre o que vocês acham desses reforços. O Augusto disse que dia 2 vai ter vários anúncios no Corinthians. Alguns a gente já antecipou. O Ranieri deve ser anunciado, o Palácio deve ser anunciado, o Félix deve ser anunciado, o Adriano deve ser anunciado. Agora os outros aí a gente não sabe. Espero que sejam coisas boas. Tá? Valeu, pessoal. Até se amanhã eu faço um outro vídeo, se tiver alguma novidade. Beleza?